Chegando ao Vasco, o 77 já prepara a lista de reforços e já sabe quais são os principais alvos. Tenta aí avançar nas negociações para que na próxima janela já tenha aí pelo menos alguns reforços para que o Vasco possa subir tranquilamente para a Série A. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a chegada, sobre o jogo Vasco e Brusque, que deve ter Caldeirão lotado novamente, sobre Juninho e Figueiredo e também como esse Vasco pode mudar, porque o Vasco é tão ineficiente ofensivamente. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve torcedor, estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela moral, você que deixa seu valeu demais, você que dá o superchat, muito obrigado. Se não fosse vocês, o nosso canal não estaria no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Eu sou o Léo, analista, scout, apresentador desse canal. Aqui você tem todas as informações que envolvem o Vasco, tem análises, tem informação aliada à opinião, enfim, aqui é o lugar para o torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo. Ainda tem uma resenha, né? Aquela resenha do domingo, nas nossas lives, então seja muito bem-vindo e se inscreve no canal, dá essa moral, você ainda pode nos ajudar a chegar à nossa meta, que é 10 mil inscritos. Então posso contar com você? Então, brigadão, já se inscreveu? Agora vamos às informações do Vasco da Gama. Olha, vou começar logo falando sobre a situação de Vasco e 77 Partners. A gente já sabe, eu falei no vídeo logo mais cedo. Se você não viu, depois que terminar esse vídeo, você entra aí no Comentário Vascaíno e assiste. A 77 está chegando ao Brasil, onde ela irá terminar o processo da due diligence, que está próximo a terminar, vai fazer a proposta vinculante e vai conversar com alguns poderes do Vasco, enfim, vai ter uma agenda nos 2 dias, além de visitar o Caldeirão de São Januário para o jogo contra o Brusque. Inclusive, esse jogo já tem mais de 16 mil ingressos vendidos, a 77 vai sentir aí o Caldeirão pulsar na próxima quinta-feira. Eles irão acompanhar esse jogo do Vasco e devem se apaixonar novamente pela torcida do Vasco da Gama, que deve fazer uma festa enorme. Mas, obviamente, que eles já estão trabalhando internamente. A gente já tinha dito isso em outros vídeos, eu já tinha trago essa informação aqui para vocês, que a 77, inclusive o Carlos Brasil falou isso no podcast do GE, né? Estava encaminhando aí o Vitor Bastos para fazer uma observação em jogadores no Uruguai e na Argentina. E a informação que a gente tem, e também a galera do Vascaíno.net trouxe, é o seguinte: a 77 já tem uma lista de reforços prontas, já sabe quais são as posições que vão atacar, principalmente posições mais à frente, né, os meias e também atacantes, extremo. A gente deve ter esses nomes vinculados ao Vasco já nessa próxima janela, já estão de olho no futebol sul-americano, mas também no futebol nacional, no mercado interno, de jogadores que estão aí fora do mercado brasileiro, mas que são brasileiros. A 77 está observando muito bem isso e deve fazer investimentos. E já está procurando começar algumas conversas, iniciar algumas observações, para que já a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela, essas negociações elas já estejam bem adiantadas e que a 77 só faça aí pagar mesmo e trazer os jogadores. É o entendimento de fazer um time forte para subir e já em 2023 fazer um bom investimento pesado para levar o Vasco a uma boa posição no Campeonato Brasileiro da Série A e também buscar competições intercontinentais, né? Que são aí o Sul-Americano ou Libertadores. Essa é a ideia competitiva da 77 Partners no Vasco. Então, por tudo isso, vai sim trazer jogadores para a Série B. A gente viu o Zé Ricardo falando, o Carlos Brasil já tinha dito que não ia ter investimentos tão maciços assim, mas haverá investimento sim nesse meio do ano e a 77 já está aí preparada com sua lista de reforços. Obviamente, vai ter gente que vai falar, quais são os nomes? Vocês acham mesmo que a 77 vai liberar os nomes agora? Não vai, né? Só quando as coisas já estiverem bem fechadas mesmo para poder liberar alguns nomes. Mas já estão de olho no mercado e, como a gente vem falando há muito tempo, eles vão aí agredir sim o mercado para reforçar o Vasco, fazer de tudo para levar o Vasco para a Série A. A situação do Genoa é algo que deixaram eles muito de orelha em pé e isso não deve se repetir no Vasco da Gama. Então, eles querem aí muito a subida do Vasco para a Série A, porque faz parte importante do processo. O Vasco continuar na Série B seria um desastre,
porque eles perderiam um ano daquilo que eles pensam para o Vasco de 2020, a partir de 2023. Olha, falando sobre Figueiredo e Juninho. Juninho teve problema no adutor da coxa. É o que mais preocupa, é o jogador que o Vasco vai ficar de olho para ver se o jogador... Amanhã o jogador deve ser reavaliado para saber se ele já tem condições, se foi alguma situação somente de dor ou se houve alguma lesão, né, grave. O Vasco vai observar essa situação porque foi quando ele esticou a perna, então o Vasco vai ver aí se teve algum estiramento ou algo assim. A gente deve trazer essa informação amanhã aqui no nosso Comentário Vascaíno, mas é a situação que mais preocupa. Figueiredo, ele teve sim um problema, sentiu a perna pesar, mas até o momento a informação que eu tenho é que não é nada tão preocupante assim. É algo mais um cansaço muscular do Figueiredo, ele sentiu a perna pesar e muito mais, mas também será reavaliado para saber qual a situação que ele está. Mas é muito próximo daquilo que teve o Nenê lá no primeiro jogo contra a Tombense. Essa é mais ou menos a situação que tem aí do Figueiredo, mas a situação do Juninho é a que mais preocupa nesse momento para o prosseguimento do Campeonato Brasileiro da Série B. Todo mundo está me perguntando, eu já falei para vocês que a gente, como analista, por que o Vasco não consegue ser eficiente no ataque? E aí, eu pude ver o que aconteceu no Vasco contra a equipe do Guarani, pude entender o que está acontecendo. E é o seguinte, é aquilo que a gente fala direto nas lives, é aquilo que a gente consegue falar aqui direto com vocês, que é o seguinte: o que falta ao time do Vasco ofensivamente é a aproximação. O Vasco não aproxima, o Vasco joga com linhas bem distantes e isso dificulta na armação de jogadas. O próprio Raniel jogando mais distante da linha de meio de campo, os jogadores de ponta jogando bem abertos na profundidade, mas que não conseguem fazer um jogo associativo. Essa é a grande dificuldade do Vasco. Por isso que quando o Palácios entra, a gente vê o Palácios crescendo o jogo, porque o Palácios é um cara que busca muito o jogo associativo. Ele aproxima, ele vai buscar a bola, ele tenta mudar de direção, ele tenta fazer uma jogada de efeito, ele tenta driblar. Isso faz com que o Vasco tenha um posicionamento melhor. Mas hoje, o Vasco é um time que do meio para frente tem muita dificuldade em movimentação, tem muita dificuldade em aproximação, e isso reflete nos resultados dos jogos que o Vasco está tendo durante a semana, durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso que o Vasco está ganhando de 1-0 com alguns gols sofridos, como a gente fala, como eu vi muita gente falando, um gol chorado, por isso, porque falta aproximação. Se os jogadores tivessem um pouco mais, as linhas de frente tivessem um pouquinho mais compactadas, os jogadores conseguissem fazer um jogo associativo, fazer tabelas, conseguir dar e passa, que eu sinto essa dificuldade do Vasco. Toca a bola e passa, o Vasco teria muito mais êxito naquilo que ele tenta dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E isso é algo que a gente não viu no Vasco ainda esse ano. O Palácios consegue fazer isso, mas quando joga junto com o Juninho, entra junto com o Figueiredo, mas o Vasco não consegue fazer isso como uma ideia, um modelo de jogo, essa aproximação para que o time consiga chegar ao gol do adversário com qualidade, consiga assustar o adversário e consiga fazer gols. Esse é o principal problema do Vasco. Só para vocês terem uma ideia, o jogo contra o Guarani está passando aí na sua tela, o Vasco concentrou o seu jogo todo do lado direito, o meio de campo praticamente não existiu, o Palácio tentou fazer aquela jogada ali, mas não conseguiu, o lado esquerdo foi inoperante, o Vasco não conseguiu fazer jogadas pelo lado esquerdo, e isso foi uma grande dificuldade que o Vasco teve. Muitas bolas jogadas na área, nenhuma sendo efetivamente, sem tirar aquela do Eric e também a do Gabriel Dias, aproveitadas. E esse é o grande problema. Se o Vasco conseguir organizar melhor as ideias no meio de campo, se aproximar, ter um jogo mais compacto, o Vasco conseguirá chegar aos gols dos adversários. Mas se continuar jogando como está, dificilmente vai ter resultados positivos. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Deixe seu comentário aqui embaixo. E também compartilha muito com a galera para que a gente possa ter a opinião de vocês aqui sempre. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!